interromper durante a fala, pode ficar tranquilo, tá bom? Tentar fazer mais interativo, e aí não precisa de muitas formalidades, não. Tá? E no final, né, na hora que a gente estiver caminhando assim para terminar, as perguntas que estiverem surgindo, né, que não surgiram durante, podem ir fazendo também aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Já confesso assim, que esse negócio é sempre estranho para mim. Não sei quando vocês estão ouvindo e quando não estão, então eu fico meio zoado aqui. Mas a Gabi vai me dando uma força aí, tá? Beleza. Daqui a pouco eu vou colocar os slides. Na verdade, é parte de uma apresentação que eu fiz ano passado, num congresso que a gente teve aqui no seminário Martin Busser, sobre. Era um congresso direcionado para pastores, né? Então a gente estava falando de saúde no sentido amplo, né? Mais voltado para a saúde emocional do pastor, né? Porque esse tem sido um tema assim muito debatido, porque não sei se vocês acompanham as notícias assim, né, do mundo gospel, do mundo reformado. A gente tem tido aí um alto índice de pastores, né? O número é muito grande, mas a gente não tem assim números precisos, mas a gente sabe que ele é um número muito grande de pastores que chegam ao suicídio. Recentemente, né, teve aí, foi mês passado, né? Vocês conhecem o Jerry Bridges? Já ouviu falar nele? Pastor, tem livros publicados pela editora, pela Fiel e tal. Então, era um pastor jovem, né? Aparentemente não tinha assim, não estava numa luta, né? Pelo menos que a gente saiba, direto com essa questão da depressão, principalmente, né? Que é uma das causas que as pessoas atribuem ao suicídio, não só ela, obviamente, mas o assunto hoje não é esse, né? Qual que era a minha ideia? É a gente tentar trabalhar um pouco dessa noção, assim, que eu gosto de chamar de educação afetiva, né? E como a gente lida com isso na espiritualidade. Então, assim, eu vou seguir um viés só, né? Eu acredito que existam outros, mas para mim esse, né, esse percurso assim que eu vou tentar fazer hoje, ele vai ajudar vocês a terem uma noção no sentido amplo, assim, no sentido de como a cultura afeta, né, as nossas percepções da realidade e como ela afeta também a nossa leitura a partir, né, das nossas emoções. Assim. Eu já vou projetar aqui o slide, porque eu vou seguir aqui. O Gabi, eu acho que eu não vou projetar ele inteiro. Vê como é que vai ficar. Não sei se precisa dele na tela inteira. Está todo mundo enxergando? Está dando para ver, né? Sim. Eu posso projetar, acho que não vai fazer muita diferença. É só clicar aqui no interromper. Dá para projetar. Acho que ele fica maior, fica mais fácil de ler. Vou voltar aqui. Depois eu posso mandar para vocês aí, se quiserem. Problema nenhum. Então, esse aqui é parte de um recorte que eu fiz para a gente lidar com a experiência humana, né? Então, aqui já está no meio do slide, porque antes eu dei uma noção, eu estava falando nessa ocasião aqui sobre a saúde emocional, né? Mais no aspecto das emoções. Mas toda vez que eu falo sobre isso, eu paro um pouco nessa questão de como a gente percebe o mundo, né?
esse dilema que está aqui desenhado, para mim, né, e assim, na minha experiência nesses últimos anos, tem sido algo que eu tenho tentado considerar, não à luz só dos movimentos filosóficos, né, e dessa disputa assim, que existe nas ciências humanas, principalmente na ciência da saúde, sobre essa cisão entre razão e emoção. Isso é uma dificuldade assim, que eu percebo na academia. Por quê? Primeiro que eu estou falando da psicologia, né? Assim, eu parto dos estudos em psicologia, e a psicologia já tem uma dificuldade inicial, que é de perceber o ser humano como um objeto específico de estudo, né? Então, quando você vai ler, por exemplo, sobre o que a psicologia faz, você vai encontrar dezenas de definições, mas são muitas e muitas mesmo. Então, a que as pessoas mais conhecem é que a psicologia trata dos comportamentos humanos e tal. Mas, hoje em dia, a psicologia está mais ligada, né? A psicologia está mais ligada à questão histórica do que à questão. Vou permitir entrar aqui. A psicologia está mais ligada com questões históricas do que com questões de comportamento. Então, essa divisão, né, entre razão e emoção, ela é antiga. Isso tem outros nomes assim na história da filosofia. Então, lá entre os gregos, né, você tinha essa ideia de psique, né, a gente pode chamar de mente, né, então, que é o mundo das ideias, né, que seria a metafísica, e o mundo físico. Isso vai desdobrando. Né? Em teologia, isso tem um problema que é apontado pelo Francis Schaeffer, que é o problema da cisão, né? Ele fala isso naquele livrinho A Morte da Razão, que é essa divisão que existe entre natureza e graça. Esse é um outro problema que foi desdobrando historicamente, né? Até chegar nos nossos dias, a gente chama aí de... eu vou citar os nomes que vocês vão identificar, né? Essa coisa de mente e cérebro, né? Nos nossos dias, a gente tem essa dificuldade, assim, onde que está a mente, onde que está o cérebro, o que é razão, o que é emoção. Razão e emoção é um termo que a gente trouxe aí da Idade Média, né? Principalmente ali no período escolástico, né? Quando Tomás de Aquino começa a formular essas ideias sobre a razão, sobre as virtudes, né? Como a gente encara a vida por esse viés. Então, a psicologia está nesse mar de coisas aí, né? Então, eu tô situando vocês assim historicamente, por quê? Porque quando a gente assume algum tipo de discurso, né, algum tipo de visão de mundo, a gente fatalmente vai direcionar todo o nosso conhecimento, né, percepção da vida, a partir daquele tipo de leitura que a gente faz da realidade. Uma que existe muito forte hoje é essa questão que eu coloquei naquele slide, né? Razão e emoção. Por que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar sobre suas emoções? Ou de detectar as emoções? Porque o espectro, né? O gradiente, assim, de, de emoções, vamos chamar assim, ele é muito reduzido. Uma pessoa pode facilmente chamar de medo o amor. Ele não sabe fazer, dependendo do nível de educação emocional que essa pessoa tem, ele não sabe fazer a diferença entre uma coisa e outra, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que durante os processos, né, terapêuticos, isso ficava muito evidente, assim. A pessoa tinha uma reação, né, e aquela reação, ele pensava sobre isso, e o fato de pensar, né, ele acha que ele está sendo racional, né? Estou sendo racional quando eu penso. Muitas vezes, é o sentimento que tem o conteúdo racional, não é a reflexão filosófica, né?
a reflexão exaustiva sobre aquele negócio. Então, sentir é parte da nossa composição humana. E tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Então, a gente não pode estar fechado, né, para os sentimentos, eles são importantes, porque, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar aí do Freud, né? O Freud ele tem uma ideia lá dos mecanismos de defesa. Um dos mecanismos de defesa que ele chama lá é de racionalização. Uma pessoa, quando ele quer explicação para tudo, isso, inclusive, pode ser um mecanismo de defesa, uma fuga da realidade. Você deixa de perceber a realidade, por quê? Porque você quer explicar aquilo exaustivamente. Na experiência humana e na espiritualidade humana, isso nem sempre é possível. Né? Para citar aí Santo Agostinho e também um, uma pessoa com quem ele aprendeu isso, né, que é o Ambrósio, ele falava assim: eu mais creio do que entendo. Para ele é mais importante crer, não no sentido, né, de só de aderir à crença, é no sentido de aceitar aquilo, é no sentido de receber a dádiva, né, sem ter explicação completa daquelas coisas. Não precisa. Não precisa explicar por que o milagre acontece. Então você recebe o milagre, você recebe a dádiva. Então existe uma diferença aqui muito importante, que é a experiência de você crer, que é puramente racional. Puramente, a crença, né, ela é um ato puramente racional. Tem um slide aqui que eu vou mostrar para vocês que é interessantíssimo. É puramente a crença, né, esse senso do sagrado, não existe nada mais racional do que isso. É daí que nasce essa nossa ideia de espiritualidade. Porque a espiritualidade cristã, pessoal, madura, ela não anula, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de fenômeno, os descritíveis e os indescritíveis. A gente tem, por exemplo, né, eu tive um professor, e esse professor, ele, numa certa aula, ele trouxe um conceito muito legal, que era o conceito de intuição. A intuição, na nossa época, a intuição ela é como se fosse um sexto sentido, né? Como se fosse um aviso que você tem do nada. Mas na Idade Média, e esse professor que eu tive, ele era italiano, ele falava assim, a intuição é uma parte da inteligência que foi desprezada. Porque lá na Idade Média ele chamava de intelligere, em italiano, que significa ler por entre, ler por dentro. É uma leitura que você faz sem ter todos os elementos. Não tem nada a ver com essa capacidade de previsão, né? O pessoal fala que as mulheres têm sexto sentido, né? Como se fosse assim, aquele radar que liga. Não, isso é uma parte importante da inteligência. É que isso ficou abandonado, né? Outros conhecimentos se apropriaram disso e a gente não usa, né, a intuição na nossa espiritualidade. Por quê? Porque a gente criou essa divisão entre racional é o que é explicável, né? E emocional é o que eu não consigo explicar. Tá aí um primeiro erro, assim, que isso é um problema que a gente vê na medicina, né? A medicina, quando não consegue dar respostas biológicas para os problemas das dores, que eles chamam de psicossomáticas, o que eles fazem? Isso é psicológico, como se, como se alguma coisa psicológica não fizesse parte do que eu sou. Esse é um grande dilema que as pessoas enfrentam, né? Porque elas sentem a dor, a mão sua, o coração bate acelerado, eles têm todos os sintomas. Aí, quando vai fazer os exames, não tem nada. Aí o médico vai virar para ela, né? Isso é ansiedade, isso é não sei o quê. Como se a ansiedade fosse uma frescura, né? Fosse um piti. Né? Você está dando um piti.
É assim? Então você cria um certo desprezo por esse lado, que é muito importante. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? O ser humano, aqui, ó, é o próximo slide aqui. Essa aqui é uma visão assim, geral da psicologia, eu vou apresentar agora. Que aparece em muitas teorias. Eu compactuo com ela em grande medida. Estou colocando aqui. Está todo mundo enxergando aí? Tá, Gabi? Então, assim, algumas perspectivas, né, em filosofia e em psicologia já concebem o homem assim, bio, psico, espiritual e social. De modo geral, eles tratam isso de formas separadas. Eu fiz esse slide aqui por quê? Na verdade, eu vou passar para esse aqui. Ó. Não, deixa eu explicar isso primeiro. Olha o que acontece, pessoal. Quando a gente está falando de espiritualidade cristã, nós estamos falando que nós temos todas essas dimensões humanas. Ó. Tem a dimensão biológica, e eu coloquei ela no cérebro, né, exatamente por quê? Porque a gente já sabe aí pelas neurociências, né, e pela própria medicina, que o cérebro é o que comanda, né, todas as nossas reações, as nossas percepções, elas passam pelo cérebro. Eu coloquei o mundo psíquico no coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que o coração é o centro integrador do ser humano. Quando a Bíblia menciona o coração, ela não está falando do cardio, né, que é o nosso órgão que bombeia sangue, esse órgão vital. A Bíblia não está falando disso. Né? Quando a Bíblia fala lá, o profeta Ezequiel, se não me engano agora, ele fala que o coração é enganoso. Ele não está falando desse músculo cardíaco, ele está falando de tudo que integra o ser humano, tudo, a razão, a emoção, as vontades, todas as faculdades da alma e do corpo, elas passam pelo coração, e é isso que a gente chama de mundo psíquico. Então a gente tem um mundo espiritual, eu coloquei uma Bíblia aqui, mas na verdade ainda não é, a Bíblia talvez não seja o melhor exemplo, mas para o nosso caso como cristão, sim. A espiritualidade, ela tem a ver com o mundo dos valores. Esse aqui seria um homem caído, tá, gente? Por quê? Porque essas coisas estão bem separadas. Né? O homem caído, ele é assim. Então, você tem o mundo do corpo e o mundo do espírito. Physis e metafísica. Metafísis. No mundo do espírito, né? Isso aqui, inclusive, entre os gregos, era assim, né? Quem era o virtuoso, né? Lá entre os gregos, era a pessoa que tinha as capacidades intelectuais mais desenvolvidas, eram os filósofos. Por isso que o mundo espiritual, né, o mundo metafísico, é o mundo da reflexão. Tudo que passa pela nossa imaginação tem a ver com essa espiritualidade. Daqui a pouco eu vou traduzir isso para o nosso tempo. E tudo isso aqui é permeado por um social. Né? Então, assim, já para ficar claro para vocês, pessoal, primeira coisa, eu como cristão, né, espero que todos vocês nunca deixem a sua espiritualidade ser determinada por nenhum desses níveis. Né? Embora eu reconheço que a vida social ela influencia muito o que eu sou, ela não me determina nem a vida biológica, nem a vida psíquica, e nem esse espiritual aqui, no sentido de que ele, se ele estiver sozinho, né, se ele estiver separado, ou se ele for só o mundo metafísico, ele também não nos determina. Tá? Então, não existe determinismo em nenhuma dessas dimensões aqui. Por quê? Porque o ser humano é assim. Ó. E aí eu coloquei a cruz aí justamente porque o que integra
a espiritualidade cristã é a nossa visão de mundo, é a nossa percepção da realidade. Quando a gente tem, né, eu coloquei a cruz aqui intencionalmente, né, para me referir aí à cosmovisão cristã, olha como é que muda o nosso sentimento em relação às coisas. Primeiro, que o mundo, né, integra aqui o que eu sou, né, mente e coração aqui, ó, eu me defino, né? Eu me defino, eu tenho uma identidade. Essa minha identidade, ela é formada a partir das relações que eu estabeleço. Aqui. Eu coloquei uma mulher aqui porque, para mim, o casamento é a melhor e mais completa forma de nós ilustrarmos o que é uma relação completa, tá? Então, como eu me relaciono com a minha família, primeiro nível, isso está ajustado agora. Como eu me relaciono com as coisas transcendentais, né, com as coisas do espírito, dos valores, e como eu me relaciono com o mundo. Aqui, ó. Pensa assim, gente. Essa pode ser a crise de muitos de vocês. Ó. É a nossa crise, né? Já viu que algumas pessoas entram em crise porque elas não sabem lidar, por exemplo, com o mundo do trabalho? Então, quando essa relação aqui, ó, ela está organizada, quando eu estou mais integrado, né? Por isso que eu pus essa interseção aqui. Se eu integro o que eu sou, se eu consigo não fazer mais essa divisão entre razão e emoção, eu consigo me relacionar com as coisas na medida justa. Então, eu posso me relacionar bem com o mundo do trabalho, com as outras pessoas, com a natureza, né? Aqui, ó, coloquei esse símbolo da reciclagem aqui, né? Para a gente pensar em biodiversidade, né? Como a gente cuida da criação. A nossa relação com o dinheiro muda, nossa relação com as artes, a nossa relação com a vida acadêmica, com o mundo intelectual. Muda tudo. Onde que isso aqui está inserido? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Com esse universo aqui, que o Francis Schaeffer chama de... o Abraham Kuyper e o Schaeffer também, né? Eles chamam de realidade. Guardaram esse, eu vou voltar aqui para vocês me verem. Guardaram esse último slide? Então, assim, toda a nossa experiência, pessoal, ela se dá no confronto, né, no contato com a realidade. É a realidade que diz para nós como nós reagimos. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente quer ter saúde emocional, né, para usar esse termo aí, que é o termo bem da moda, eu falei isso com a Gabi, né? É um termo que está na moda. Eu prefiro educação emocional do que saúde. Por quê? Se a gente quiser educar os nossos afetos, a gente precisa entender, em primeiro lugar, quem nós somos e como nós lidamos com a realidade. Por isso que aquele slide é importante. Se você não sabe lidar com a realidade, você fica numa dimensão de restrição. O que é essa restrição? A visão cristã de mundo, ela é diferente das outras, ela nos abre a possibilidade de dialogar com o mundo. A gente fala isso sempre, né? A gente está olhando para Cristo, mas não é Cristo, o Cristo transcendente. Isso que é lindo na teologia cristã. É que Deus, né, ele é transcendente, mas ele também é imanente. Da mesma forma que Deus está lá governando o universo, regendo, né, o cosmos, ele está presente entre nós. Isso muda tudo, pessoal. Isso muda a nossa espiritualidade. Por quê? Perceber Deus na transcendência, se eu ficar só na transcendência, eu vou virar um esotérico. Entende? Eu vou virar um filósofo, né? Para usar o termo grego aqui, tá? Eu vou ficar preso a essa... Por isso que eu falei que é restritivo, né? Eu fico preso numa dimensão
Eu acho que só ela é que é superior. Isso deu grandes problemas assim na história da igreja, né? Muitas heresias nasceram disso. Então, assim, em certa medida, o gnosticismo ele tinha essa característica, né, muito forte de você, que a gente vê ainda em algumas pessoas, né, alguns cristãos, ainda tem essa coisa de é o mundo, né, coisas do mundo e coisas de Deus, coisas da carne, coisas do espírito, né? É claro, pessoal, nós não estamos falando aqui do pecado, não. Nós estamos falando da percepção do mundo. Como os gregos faziam, né, essa distinção, quando ela é muito marcada, então eu posso criar um certo tipo de ceticismo com a matéria ou com a transcendência. No caso dos gregos, era com a matéria. Eles achavam que a matéria era ruim. Então, essa ideia, né, de que a gente não pode ter prazer, a gente não pode desfrutar das coisas boas do mundo, é totalmente anticristã. Por quê? Porque Deus, quando cria o mundo, o que ele fala? Ele vai fazendo a criação e vai dizendo: oh, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, olha como é que a espiritualidade tem a ver com a nossa percepção do mundo. Se você descarta alguma coisa do mundo, né, e acredita que aquilo ali não é bom, né, que aquilo é do diabo, por exemplo, você já está negando a palavra de Deus, que está dizendo que todas as coisas criadas são boas. Entende como é que isso afeta a nossa espiritualidade? Isso afeta nossas emoções. Isso afeta o nosso jeito de perceber o mundo, né? Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, pessoal. Tem tudo a ver. Eu tenho tido experiências assim, muito ricas na clínica. Eu não atendo só cristão, né? Eu tenho muitos pacientes cristãos, mas tenho também não cristãos. E algo que me chama muita atenção, assim, é porque eu não fico lendo Bíblia, eu não faço isso no consultório. Mas eu trabalho com as lentes cristãs. Eu trabalho com a perspectiva cristã. Então, assim, alguns casos assim que me vêm à mente, né? Pessoas agora nesse período aí de pandemia que surtaram completamente. Você vê exatamente que a pessoa tem ali uma necessidade de controlar tudo, né? Controlar a vida dela e tal. Isso me marcou muito. Foi na quinta-feira. Eu atendi uma paciente e eu trouxe para ela um pouco disso que nós estamos falando aqui, essa dimensão, né, dos valores. E eu comecei a falar com ela sobre perdão. Comecei a falar com ela, porque eu já tinha trazido isso, né? Só que a pessoa que se acha muito racional, ela tem dificuldade disso. Ela fala, não, eu já superei esse negócio. Eu já superei. Né? Não, isso aí já águas passadas e tal. Aí quando você aprofunda um pouco, que foi o que eu fiz, né? Eu mostrei para ela que o problema do sentimento que eu estava tendo ali, aquele medo, né? Aquele pânico, ela era uma crise de pânico, né? O que eu tentei fazer para ela? Eu fiz uma relação, não é só falando do sentimento, é falando da vida dela inteira. Não precisava que ela voltasse lá, vamos lembrar do dia que alguém. Não, não precisa lembrar do dia que alguém te ofendeu. Você tem que saber se a ofensa está aí, te paralisando. Quando eu falei isso para ela, ela desandou a chorar. Por quê? Porque ela entendeu. Ela entendeu que tem um negócio ali, né, que está paralisado há um tempão. Ela sabe, mas ela não quer se dar conta. Por quê? Porque ela acha que ela é muito racional e só o fato de você dar conta da vida, né? Eu vivi até agora, tenho 20 e tantos anos, tá de boa. Né? Claro que algumas pessoas conseguem. Claro, muita gente consegue. Mas o ponto é assim, ela me procurou para eu tratar dela porque ela não está conseguindo. Então a gente precisa mostrar para ela uma dimensão maior. Ela não é só cérebro, ela também tem coração. Quando eu falei para ela isso, né, foi muito interessante. Eu falei, por que você tem que dar conta de tudo? Por que você acha que você tem que dar conta de tudo? Né?
Por que que você se sente cobrada mais do que os outros? E foi sensacional, gente. Foi um negócio assim, libertador, né? Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque nós estamos trabalhando a questão da espiritualidade, como é que ela afeta as nossas percepções e a nossa relação com o mundo. Não é o fato de descrever que faz com que você chegue a uma maturidade emocional. Não é. Não é isso. É porque nós cristãos, na minha opinião, né, pessoal, somos os únicos que têm condição de perceber a realidade por inteiro. Né? Recentemente eu escrevi um texto lá para teologia, aquele Tuporém, né, da Vida Nova, e aí uma coisa que eu disse foi o seguinte, né? Muita gente ainda acha que o cristão é uma coisa da cabeça para cima e outra da cabeça para baixo. Corpo e mente, né? Como o cérebro agora virou mente também, né? O cérebro, né? O órgão, né? Cerebral aqui, a caixa encefálica virou psique, que na minha opinião é um engano, né? Então as pessoas agora têm que lidar com esse problema. Elas acham que ser profundamente, né, racional, explicar o mundo, né, de forma categórica, né? Quanto mais você sabe fazer divisões, né, criteriosas sobre a realidade, mais racional você é. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque no mundo das emoções, eu quero mostrar um slide para vocês aqui. Deixa eu projetar aqui de novo, para vocês verem. Tá aparecendo aí, Gabi? Ainda não, né? Não. Vou pôr agora. Olha que legal isso aqui, pessoal. Tá aí, né? Esse cara, eu coloquei a referência dele aí. É, não é alguém para ser lido, não, tá, pessoal? É só porque a imagem é muito legal. Ele é um alquimista, assim, do século XVI aí. Mas é porque, na Idade Média, olha que interessante. As pessoas tinham uma percepção bem mais apurada da realidade. Olha aqui, vocês estão vendo a setinha? Chegou alguém aí, Gabi? Tem que aceitar? Tem, né? Tem. Aceitei. Vou voltar aqui porque não aparece para mim. Olha que interessante essa. Ah, deixa eu tirar aqui. Eita, eu fiz um negócio aqui, parar a apresentação. Aí. Perdão. Ah, já sei o que eu fiz, Gabi, porque eu parei a apresentação. Vocês estão vendo agora? Ah, legal. Olha que interessante. Na Idade Média, as pessoas já tinham essa noção do que eu estou falando para vocês. Ó. A gente percebe o mundo concreto com os sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Existe uma interseção aqui, ó, que leva a gente para o mundo, né, do intelecto. Olha que interessante, pessoal. Deus, a Trindade aqui, né, não sei se está dando para ver, ó, Pai, Filho, Espírito, que eram temas importantes na Idade Média. Olha que interessante, pertence ao mundo do intelecto. Ratio aqui, ó, é raciocínio. Tá vendo? Tudo que a gente percebe no mundo, né, ele tem uma integração aqui com a nossa imaginação, ó, e a imaginação leva a gente para o mundo intelectual. O mundo intelectual tem a ver com a transcendência. Na Idade Média era assim. Mas nós temos outras, principalmente essas três que eu coloco aqui, né? Outras faculdades da nossa alma: razão, intelecto e a mente.
né? A vida psíquica, onde a gente sente. Eu vou explicar isso aqui depois, é porque eu acho esse slide muito interessante, né? Olha só, a memória também como um elemento importante das nossas decisões, né, da nossa experiência, está tudo aqui, ó. Então, razão, intelecto, embora tudo perpasse, né, a nossa caixa encefálica aqui, a gente tem esse mundo, né, que a gente, principalmente esses aqui, né, percepção, imaginação, intelecto, memória, isso tudo tem a ver com a vida psíquica. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha que interessante. E aqui a gente já entra no campo assim da proposta que eu fiz no início, né? A gente falar de educação afetiva. Então, quando a gente percebe o mundo do jeito que eu coloquei aqui, vou tentar agora fazer uma síntese para vocês entenderem. Todos nós, geralmente, temos muita dificuldade, né? E às vezes a gente usa essas palavras aqui como sinônimo: sentimento, sensação, emoção. Né? Quantos de nós não sabemos o que é um sentimento, qual é a diferença dele para uma emoção e o que é uma sensação? Olha um exemplo. Quando você recebe um estímulo, por exemplo, né, alguém dá um grito perto de você, você arrepia, esse arrepio é da ordem da sensação. Né? Mas ele te leva a uma emoção e pode gerar também um certo tipo de sentimento. Então, o que acontece? Nós apreendemos o mundo, né, pelos estímulos que recebemos. Mas quando ele entra na nossa cabeça, a gente tem que usar essas faculdades aqui, ó, para a gente resgatar exatamente o sentido daquilo que está vindo até nós. O que é o sofrimento, pessoal? O sofrimento é uma dor que a gente não sabe explicar. É uma dor sem sentido. Olha aqui, para facilitar um pouquinho mais. Então, na vida, né, que a gente percebe o mundo, a vida anímica, é assim, ó, a sensação tem a ver com a percepção. E eu só estou separando aqui, pessoal, para ser didático, tá? Essas coisas acontecem simultaneamente. Desse jeito aqui, ó. Mas quando a gente aprende a dar nome para isso aqui, facilita muito a gente perceber o mundo, né? De forma diferente. Então, olha só, a sensação é da ordem do corpo. É a nossa percepção. Né? Quando o coração bate acelerado, né? Quando a gente tem aquelas sudoreses, né? Tudo isso que a gente chama de sintoma, nem sempre é sintoma. É a reação do corpo a uma experiência vivida. É o estímulo que eu coloquei aqui. Então, sensação, inclusive é uma área de interesse, né, da psicologia. A psicologia cognitiva, ela trata basicamente das sensações. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o mundo como ele é vivido, como a experiência é vivida. Quando isso é aprofundado um pouco, né, por isso que essa seta está para cá e para baixo, a gente precisa dar um sentido a isso. Esse sentido, sentido aqui na forma de como a gente percebe, o sentimento mesmo, né? É aquela resposta ao estímulo, tá? É o sentido. Primeiro é o vivido, depois é o sentido. A emoção. O que é a emoção? É a expressão de como o meu corpo reagiu aqui, tá? Então ele reage a um estímulo e a gente vai chamar isso de emoção. E emoção, quais são as emoções primárias que a gente conhece? Né? As primárias é o medo, alegria, são as que todo mundo consegue né, decifrar logo de imediato. Então, quando estoura uma bomba perto de nós, a gente toma um susto. Susto é uma reação imediata àquele barulho. Ó. Então, você tem uma sensação aqui, entrou no seu ouvido, virou uma emoção. Por quê? Porque a primeira reação é a emoção. Por quê? Porque você sentiu. Você sentiu. Olha que interessante. A gente só chama isso de sentimento porque o sentimento tem a ver com o mundo subjetivo.
É o significado que você dá para aquilo que você sentiu. É o significado daquilo que você sentiu na experiência que você viveu. Isso aqui é puramente subjetivo. Subjetivo em que sentido, pessoal? É o que eu falei aquela hora, né? Alguém pode chamar, por exemplo, o medo de amor. Acontece. Já viu que o nosso repertório emocional, geralmente, ele é muito pequeno, né? Quando a gente começa a falar de emoções, a gente custa dar nome, os nomes exatos. Isso aqui é muito legal na minha percepção, assim, por quê? Porque o nome, gente, na Bíblia, né? Por que Deus tem um nome? Isso é muito legal. Por que Deus tem nome? Porque Deus é um Deus pessoal, ele quer que você saiba quem ele é. Quando a gente não conhece alguma coisa, é muito difícil a gente saber como lidar com aquilo. É isso que eu estava chamando de interpretação, né? O mundo subjetivo é isso, é como você interpreta. Então, de repente, você pode achar que alguém te ama profundamente, mas na verdade ele está te enganando. Como é que faz? Entende? Você pode achar que alguém, né? Os pais têm muita dificuldade com isso, né? O amor. Ah, mas eu amo meu filho. Não, quem ama corrige, né? O problema é que na hora de corrigir, dói mais em quem está corrigindo do que quem tá sendo corrigido. E os pais sofrem com isso, né? Você vê que o nosso repertório emocional é pobre, né? Você fala para a mãezinha assim, mãe, vai lá, corrige o seu filho, dá uma dura nele, dá um castigo nele. Ah, mas não pode, né? O psicólogo falou que os psicólogos falam que não pode corrigir os filhos, nós vamos ficar traumatizados. É mentira, gente. Isso é mentira. Né? Por quê? Porque a correção é o amor. Então, se uma pessoa é criada, isso é muito interessante, porque se você não aprende desde cedo a frustração, né? Quando eu trabalhei 7 anos com um menino de favela lá em Belo Horizonte, né? Trabalhei 7 anos direto, assim. Trabalhei em 5 favelas lá em Belo Horizonte. O que esses meninos menos sabiam na vida é a palavrinha mágica da vida, chama não. Eles não aceitam não, nunca ouviram não na vida. Nunca. Então, quando chega no momento em que essa criança precisa ser frustrada, isso acontece com vocês, né? Conosco. Então, o primeiro namoradinho, quando você toma um fora, você acha que o mundo acabou. Por quê? Alguém falou não para você. Ele não é sua mãe, né? Não é seu pai. Seu pai nunca falou não para você, é claro que você vai sofrer. Né? O dia que você for fazer a primeira entrevista de emprego e não for aprovado, você vai morrer. Ai, estou em depressão. Estou deprimido. Ah, o mundo acabou. Claro, você nunca ouviu não de ninguém. Né? Ou seja, você não foi apresentado à experiência da frustração, que é muito importante. Muitíssimo importante. Os pais que amam seus filhos, eles frustram os filhos. Por quê? Porque ele vai fazer isso com amor. É diferente do patrão lá, né? A mulher lá do RH, quando ela fizer a entrevista, ela não está nem para você. Ela quer saber quantas linhas tem seu currículo lá e se você sabe fazer a parada que ela está te pedindo. Se você não sabe, ela não tem comprometimento nenhum com você. Entendeu? Isso é que é o real, gente. É isso que é o real. O mundo real funciona assim. Então, quando a gente pensa, né, que o cristianismo faz com que nós enxergamos o mundo real a partir de todos os problemas que ele tem e também de toda a beleza que ele tem, isso abre para nós uma possibilidade fantástica, fantástica. Isso abre para nós um universo diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a gente sabe lidar com a frustração, a gente sabe lidar com as emoções no outro nível, entende? Então, assim, eu até brinquei com a Gabi, né? Falando com ela, que essa coisa da educação, né? Como é que é o termo que você usou, Gabi? Inteligência emocional.
Eu tenho um pouco de resistência com esses nomes, por quê? A maioria das pessoas que trabalham com esse nome, né, elas mentem para nós. É como se fosse é abraçar um aspecto da cultura meio pobre, né? Porque ele te ensina o seguinte: você vai vencer, você é o melhor, transforma as oportunidades nisso. Então, eles chamam isso de inteligência emocional, né? Como se assim, inteligência emocional fosse sinônimo, né, de você ter sucesso a todo custo. O nome disso é pragmatismo. Isso é uma coisa horrorosa, entendeu? Ninguém é assim, né? Ninguém dá conta de tudo. Então, e eu estou com muito respeito falando isso aqui, porque eu conheço gente séria também, mas a maioria eles usam essas informações para produzir em você um certo tipo de motivação que não te introduz na realidade, entendeu? E eu não estou dizendo aqui que a gente não possa ter motivações, é que a gente tem que ter as motivações corretas, entendeu? A educação, a inteligência emocional, é isso mesmo. Basta pensar no conceito de inteligência, né? Inteligência, pessoal, é uma capacidade, segundo as neurociências, né, nós temos esse formato de cabeça, né, porque aqui no nosso pré-frontal, aqui, ó, nessa região, né, segundo lá as teorias evolucionárias e tal, o ser humano foi crescer na caixa encefálica, por quê? Porque ele foi tendo, isso aqui é muito legal, ele foi observando o mundo e à medida que ele vai lendo o mundo, ele vai se relacionando com o mundo e vai resolvendo problema. O ser humano, olha, você vê que as teorias evolucionárias levam a gente a confirmar nesse sentido o que a Bíblia diz: o homem foi feito para trabalhar, para dominar o mundo. O homem foi feito para resolver problema. É isso mesmo, entende? Aquele mandato cultural lá, né? Vocês sabem esses termos, os três mandatos criacionais? Sabe, Gabi, o que é isso? Já ouviram falar? Eu não sei se você. Mas eu explico, né? Em teologia, a gente tem o que a gente chama de mandatos criacionais. Antes da queda, pessoal, já tem três. Por que a gente chama de mandatos e não mandamentos? Né? Porque são três expressões de instrução de Deus para o ser humano, como se fosse um mandamento. Só que está antes da queda. Olha que legal isso. Então você tem o mandato espiritual, ele tem a ver com o sábado. Por quê? Porque o sábado era o dia do descanso, né? É o dia de se relacionar com Deus. O sábado, lá na Bíblia, é isso. Deus, lembra? Deus criou o mundo em 6 dias e fez o quê? Santificou o sétimo dia. E do sétimo dia, pessoal, é o dia que ele. Não é que Deus para, ele fica à toa de perna pro ar, não é isso. É que Deus, ele reserva um tempo para que o homem entre na presença dele. O sábado é isso. Então, ele chama de mandato espiritual. Isso está antes da queda. A queda aconteceu em Gênesis 3. Nós temos o mandato social, que é aquele que todo mundo conhece, né? Crescer, multiplicar, encher a terra. Né? Então, o casamento, esse mandato, né, do homem procriar, gerar filhos, multiplicar e ter uma família, está antes da queda. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. E o que as pessoas mais discutem aí, né, que é muito interessante, eu deixei por último de forma intencional, é o mandato cultural. Deus vira para o homem e fala assim: Adão, você agora vai subjugar a terra. Você vai dominar a terra. A gente chama de mandato cultural, gente. Por quê? Porque naquela época a cultura era basicamente agrícola e agrária, né? Cuidar de bicho, cuidar de planta. Mas o sentido moderno, a gente pode chamar assim, né, o contemporâneo, é de que é de produzir cultura. Tudo que você faz em termos de trabalho, né, de produção cultural, é uma obediência a esse mandato
está antes da queda. Então, nós temos mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. São 3 mandamentos que a gente encontra na nossa Bíblia antes da queda. Antes da queda. Ou seja, são mandatos universais e são mandatos que a gente pode dizer com certeza absoluta, absoluta. E se o mundo tivesse ainda, né, na mesma pegada do Éden, se não tivesse entrado o pecado no mundo, essas 3 coisas a gente ia ter, com certeza absoluta. Vida social, vida de trabalho e relacionamento com Deus. Lindo aí, depois vocês leem o Salmo 128, vocês vão achar exatamente isso lá. Salmo 128 é uma síntese disso, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ó. Mandato espiritual. Do suor do seu rosto comerá, tudo te irá bem, ó. Mandato cultural. Sua esposa ao redor da sua mesa será como a videira frutífera, né? Os seus filhos serão como flecha e tal. Mandato social. Está lá no Salmo 128. Então, como a gente percebe isso, pessoal? Eu estou dando essa noção aqui, né? Fiz esse parênteses grande, para vocês entenderem. A nossa relação com a realidade, ela muda muito quando a gente tem as nossas... Lembra daquele desenho que eu coloquei, né? O homem caído tem a vida biológica, a vida psíquica, a vida social e a vida espiritual, tudo bagunçado, tudo separado. Mas quando a gente está na realidade de Deus, quando a gente vê o mundo pelas lentes de Deus, nosso relacionamento com as coisas e com as pessoas muda radicalmente. Seu relacionamento com os seus sentimentos muda. Sabe por quê? Porque a fé não é só uma percepção psicológica. A fé não é aquela coisa desse conforto psicológico, da crença psicológica. A fé, como diz Hebreus, é um fundamento. O que é um fundamento, gente? É o alicerce da casa. Está lá. O fundamento é um negócio que não deixa o que está em cima cair. Então, a fé que sustenta você, você não precisa nem ficar explicando demais, entendeu? Quando a Bíblia fala assim, Deus é Senhor sobre tudo, por quê? Não precisa saber por quê. Eu conheci uma professora judia, eu achava muito legal que ela falava isso, né? Mas sabe por que os judeus, ela não é cristã, não é nada, ela é judia mesmo, tradicional. Ela falava assim, sabe por que os judeus atravessam séculos e esse povo é chamado de povo do livro, né? Povo da palavra? Ela falou assim, porque quando a gente encontra, tem um ditado que diz o seguinte, onde há 2 judeus, há 3 opiniões. E ela falava isso e depois ela disse assim, sabe por que isso é verdade? Porque o judeu não está preocupado em explicar nada, está preocupado em discutir, porque a discussão intelectual é que gera o conhecimento. É por isso que eles vão, né? Gente, isso é muito legal, porque a palavra de Deus é assim mesmo. Tem coisa que a gente precisa explicar sistematicamente, a gente precisa compreender e aceitar. Na vida psicológica, na vida emocional, é assim também. Isso, né, vou dar umas aplicações práticas aqui para vocês entenderem. Quando a gente sabe, por exemplo, né, a ansiedade. A ansiedade é um mal presente em todo mundo. Então, assim, as primeiras percepções da ansiedade que as pessoas têm são os sintomas clássicos, né? Eu estou com os pensamentos que me invadem, não consigo dormir, né, o coração bate forte, aquela coisa toda. Tá. Você está falando de sensação, você não está falando do sentido que aquilo tem. Então, quando a gente aprofunda, e é basicamente isso que eu faço em consultório, né? A pessoa fala de sensação, ela não fala da percepção interna daquilo, ela não sabe a origem daquilo, ela não sabe nem por que aquilo está acontecendo, é por isso que sofre. Sofrimento, ele é causado por essa falta de perceber o mundo interior, né? Perceber as suas fraquezas, né? Perceber que ele não dá conta de tudo. Gente, qual é a religião que fala isso para nós o tempo inteiro? É o cristianismo.
né? O cristianismo é meio doido por causa disso, né? E é por isso que eu gosto dele, né? É perdendo que ganha. Aí você fala, que esse cara, né? Que loucura. Como é que alguém pode ensinar isso, né? É morrendo que vive. Que papo é esse? Não é um negócio estranho, né? Um negócio estranho, assim, né? Você tem que morrer para ganhar a vida eterna. Eu falo, mas que loucura. E era estranho mesmo quando Jesus falava. E até o doutor da lei lá, né? O Nicodemos. O cara era doutor da lei, pessoal. Não, Jesus falou para ele, importa nascer de novo. Como é que eu volto na barriga da minha? Vê se pode um negócio desse. Né? É muito louco, assim. Né? Por quê? Porque essa ambiguidade mesmo, né? Que não é uma contradição, é um paradoxo. Né? Quando a gente crê, a gente afirma coisas muito superiores a nós. Né? É por isso que é lindo o cristianismo, essa visão inteira da realidade faz com que as nossas emoções também fiquem organizadas. Por quê? Porque quando vem o medo, você sabe que é medo. Quando você está triste, você está triste. Cristão não precisa ficar escondendo isso. É por isso que a gente lê na Bíblia os salmos de lamento. Lembra o que são os lamentos? Lamento é aquele salmo que você tem até dificuldade de ler. Pô, parece que o cara vai xingar a Deus agora. Só falta falar um palavrão. Não é assim? Né? Só falta agora soltar os cachorros em Deus. Aí. O cara só fala. Mas olha que legal. Ele não faz isso, né? Ele não desespera. Ele está mostrando que ele está sofrendo, ele está em aflição, está se sentindo abandonado, está mal, está na fossa, está na pior. E no final, alguma coisa vai acontecer. Isso é que é lindo. Entende? Ele não nega a fé. Ele não fica igual muitas pessoas fazem hoje, né? Ah, deu tudo errado para mim, então Deus não existe. Né? Já viu que as pessoas têm um problema com o mal? Por isso, né? Que Deus é esse, né? Que permite as tragédias e não sei o quê. Entendeu? Quando chega no problema que afeta ele, ele perde a conexão com a realidade. Né? Ele fala, cara, então Deus não existe. Né? Deus é mau, ele permite que uma criança seja estuprada. Oh, aí o cara entra em parafuso e põe a culpa em Deus e aí vai. Entende? Nós que somos cristãos sabemos que o mal existe, mas a gente sabe muito mais. E é isso que organiza as nossas emoções, entendeu? A gente sabe muito mais que isso tudo vai ter um fim. E é isso que importa. É que lá no dia final, gente, quando a gente encontrar com Jesus, nenhuma injustiça vai ficar barata. Nenhuma. Nenhum, nenhuma agulha que alguém colocou para o outro pisar de propósito vai passar batido aos olhos de Deus. Não vai. Nada. Absolutamente nada. Nenhum mal, nenhuma injustiça. Entendeu? Como que explica isso? Não tem explicação. A gente aceita. A gente sabe. E quando a gente descansa nessas coisas, a gente começa a mudar a nossa percepção emocional também. Isso é que é inteligência. Entende? Inteligência não é só uma faculdade do intelecto, é uma faculdade da existência. Você tem que juntar. Lembra aquele bonequinho que eu coloquei para você? Junta a memória, intelecto, percepção, junta tudo. Isso é inteligência. Isso é inteligência. É quando você junta todas as faculdades da sua alma. Eu já falei de algumas, né? Nós falamos da percepção, da memória, falei aqui da intuição. Junta esse negócio todo, coloque em ordem e você vai entender. Aí a gente podia até dar um passo adiante, viu, Gabi? Na verdade, nem seria inteligência, seria sabedoria. Entendeu? Isso é o que a Bíblia chama, né? O que é a sabedoria? É uma inteligência para saber viver. Você sabe lidar com o mundo interno e com o mundo externo. Você sabe lidar com as suas emoções, você sabe lidar com as reações, né? Que o mundo te impõe e por aí vai. Tá? Então, pessoal, eu acho que eu falei demais. Né? Ninguém perguntou nada aí. Eu não sei se eu não li aqui no chat. Deixa eu abrir aqui.
A Andressa escreveu: eu estou descobrindo que o que eu achava que era sentimento, na verdade, são emoções. Então, Andressa, é isso mesmo. A gente precisa aprofundar naqueles 3 níveis, né? Então, você tem a percepção, depois você tem a emoção, que é a reação a essa percepção, e o sentimento é como você interpreta, é como você dá o significado daquele negócio, entendeu? Então, isso é muito importante para a gente pensar nessa inteligência que a gente está chamando aqui, que na verdade é uma sabedoria, né? Toda todo objetivo assim das escrituras é levar a gente para um nível de sabedoria. Por que a Bíblia chama de sabedoria? Porque a sabedoria é a maneira como nós percebemos o mundo e reagimos a ele. Isso tem a ver com a nossa cognição. O que é a cognição? É a capacidade de apreender o mundo, perceber o mundo e responder. Entende? Muita gente fica perdidaço, tanto na vida psicológica, porque ele se fecha, né, na vida psíquica. Lembra lá do primeiro slide? Ele se fecha na vida psíquica. Então ele acha que tudo depende do coração, né? Eu sou muito sentimental, né? Eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Não. Você pode ser uma pessoa carente, ferida, e não sabe. Entendeu? Que é outro problema, né? Porque isso exige, né, que nós saibamos reagir. Na minha opinião, esse é um problema que nós temos que enfrentar hoje nas nossas igrejas. No mundo contemporâneo, né, a gente vive um mundo muito sentimentalista. Né? A expressão disso aí são essas ideologias de gênero, por exemplo. Né? Então eu posso fazer tudo de acordo com o que eu sinto, né? Meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Entende? A pessoa acha que assim, tudo que ela sentir é legítimo e é uma afirmação de toda a realidade. Na verdade, é um reducionismo. A pessoa reduziu toda a vida dela, toda a percepção, disso que eu estou chamando de inteligência aqui, a o estímulo que ele recebe no corpo ali, e que o sentimento tem que determinar. Já viu os modelos de família? Né? Vai lá no site do governo, você tem mais de 54 no governo. 54 possibilidades de que ele chama de composição familiar, né? Então, homem mulher, homem cachorro, homem parafuso. Sabia que na Inglaterra, Alemanha e Japão, esses 3 eu tenho certeza, as pessoas casam com objetos. Vocês já viram isso aí nas reportagens? Lá em Belo Horizonte, recentemente, uma mulher foi no cartório e registrou ela casando com ela mesma. Narciso morreu de inveja. Narciso deve ter revirado no túmulo dele. Né? É isso, entende? Fica legítimo, né? Por quê? Porque eu sinto. Eu quero casar com essa caneta aqui, ó. Ai, que lindo. Vai lá em casa. Por quê? Porque eu sinto. Olha como é que isso é interessante, né? Se você reduz a sua vida toda ao sentimento, você fica irracional. Você quer um troço mais irracional que casar com a caneta? Entendeu? Você perde a percepção da realidade. E eu não estou falando nada absurdo, não, gente. Isso está aí nas revistas, nas discussões, nos debates. Isso é um tema altamente contemporâneo, extremamente pertinente para os nossos dias. Por quê? Porque as pessoas reduzem toda a vida humana, né, a o que sente. Problema. Claro que vai dar problema. Isso é irracional. Completamente irracional. A racionalidade está em sentir, falar, né? Poder dizer que está triste. Isso mesmo. Crente sente tristeza, sim. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito da inteligência emocional, Gabi. Né? Você não pode ficar triste hora nenhuma. Que saco. Né? Você tem que vencer, ter sucesso, não sei o quê. É meio punk esse negócio puxado. Eu não sei como é que alguém consegue, né? Mas tem gente que acha legal isso e vive assim, né?
Pessoal, vamos abrir para perguntas aí, que senão a gente vai vazando a noite aqui. Eu tenho uma pergunta sobre essa definição de espiritualidade. Você Uhum, tinha mostrado aquela figura da definição de identidade em relação à relação com o outro, com o trabalho e também com o transcendental, né? A uhum. espiritualidade, ela está necessariamente a acreditar em algo transcendental e como que ficaria, por exemplo, a espiritualidade de uma pessoa que não crê em nada, não crê em Deus, não crê que exista nada além, assim. É a Gabriela, né, que está falando? Isso é outra Gabriela. Tô vendo. Gabriela Gil. Beleza, boa. Então, vou te chamar de Gabi também. Gabi, a espiritualidade é uma dimensão humana. Tá? Então, assim, todas as pessoas têm. Deus dotou os seres humanos dessa capacidade. Mesmo um ateu, o ateu, na verdade, pessoal, ele não é que ele não acredita em nada. Ele acredita na ciência. É que a fé dele está no lugar errado. E o que ele chama de fé não é a crença religiosa. O que ele chama de fé é uma confiança com a qual você adere a alguma coisa que responde ao mundo para você. Por que a maioria dos cientistas, né, também é um negócio que está na moda, já que alguém escreveu aí, acham bacana ser ateu? Porque eles não veem conexão de verdade com o que a Bíblia diz. Para eles, quando ele. Olha que estranho, né? É mais fácil você achar que o mundo se originou do caos do que de uma mente inteligente que fez isso tudo. Muito estranho, né? Estranho. É, em filosofia, Gabi, e também na teologia, o Calvino, né, o João Calvino, ele desenvolve um tema que chama assim, sensus divinitatis. O que é esse senso? É um senso do sagrado. Todo é um senso de transcendência. O que é a transcendência? É quando nós ultrapassamos, por isso que chama trans, né? Você ultrapassa, é trans, está além daquele objeto que você está diante dele. Então, por exemplo, quando um cheque, né? Se eu te der um cheque, qual que é o aspecto transcendental do cheque? Vamos dizer assim. É o valor que está impresso ali. Um cheque na sua mão, só o papel, ele é um pedaço de papel. Ele só vai ter o valor. Por isso que eu disse que a espiritualidade é do nível dos valores, né? O cheque só tem valor se você for lá no banco, depositar ele na sua conta e passar, transferir, ó, transferir. Então existe um elemento de transcendência. Quando eu digito ali o número, esse número, né, o número estanque, né, ele é só uma sequência. Mas quando eu transformo isso num valor monetário, vou lá no banco e coloco na minha conta, enquanto você não transferir para sua conta, ele não é nada. Você não tem dinheiro na sua conta. Estou tentando dar um exemplo fácil para você entender. Né? Com Deus é a mesma coisa. Eu posso simplesmente negar a Deus, né? E aqui nós estamos falando do Deus cristão, né? Mas eu posso depositar minha fé, porque deixar de ter fé é impossível. Porque isso é uma dimensão humana. Todo ser humano tem. Então, eu deposito a fé em alguma coisa que responde à minha existência, né, aos meus dilemas, em alguma medida. Não precisa ser Deus. O Calvino, inclusive, quando está falando sobre isso, ele não está falando de Deus, não. Ele está falando que o homem tem essa capacidade, está lá em Romanos capítulo 1, né? Os homens, só de olhar para a natureza, eles são indesculpáveis. Por quê? Se eles prestassem atenção nos padrões, né, na beleza, eles sabiam que aquilo ali remete para alguma coisa maior. Quando você olha o pôr do sol lindo, maravilhoso, você sabe, não é possível que isso aí aconteceu do nada. É por isso que o Salmo 103, né, vários outros salmos, os céus declaram a glória de Deus e tal. Por quê? Porque tudo que é belo, o que é a beleza? É uma imagem, né? É uma percepção que te remete para alguma coisa maior.
Todo ser humano tem isso. O que nós temos, né, enquanto cristãos, é que essa fé, que nós chamamos de fé, é uma adesão a essa verdade que o Deus Criador faz, né, em nós, através de nós e por nós. Ele é o Criador do mundo. Então, nós confiamos em tudo que a palavra de Deus diz, porque ela é nosso, nosso norteador, vamos chamar assim. Né? Ela garante. Por que ela garante? Porque esses fatos históricos comprovam que Deus agiu na história, agiu no mundo, agiu naquelas pessoas, e tudo que está aqui é um testemunho dessa verdade. Por isso que a gente acredita, né? A nossa fé tem profunda conexão com o que a palavra de Deus diz. Então, ela não é a fé banal, né? É uma fé que tem fundamento, entendeu? A palavra de Deus. Está respondido? Sim, entendi. Obrigada. Vou dar uma lidinha no chat aqui. É. Mais perguntas, pessoal? Pode ficar à vontade. Vocês estão tímidos? O que foi? O que o senhor acha? Nossa, Gabi, que mente conectada. Queria fazer uma pergunta. É porque tá muito na moda agora, né? Pregação coach. Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso, porque eu vi que você estava falando ali bastante sobre essas pregações motivacionais. Parece que a gente nunca tem problema, parece que tudo vai ser resolvido com a força da sua fé, que tudo vai. Enfim, o que o senhor acha sobre isso? Então, eu tenho, assim, eu gosto de, em primeiro lugar, eu gosto de pregadores empolgados, assim, eu acho legal. A gente não pode confundir, né? O problema é que essas pregações aí, né, esse modelo que surgiu recentemente, ele valoriza muito mais a forma do que o conteúdo. É isso que me preocupa. O problema não é motivar as pessoas, eu acho que isso tem um valor, tá? O problema é fazer isso sem Bíblia, é fazer isso sem doutrina. É porque o negócio fica tão esteticamente legal e parece que você pode colocar qualquer coisa ali. Esse é que é o problema. Então, o cara, por ele ter uma retórica maravilhosa, né, e ele cria aquele ambiente, né, é sempre assim, né? Camarada sentado num teatro, num banquinho, uma luz sobre ele, é um negócio, né, bonito, legal. Então, essa valorização absurda do estético rouba o ético, entendeu? Rouba o que realmente importa, porque a mensagem evangélica, né, o conteúdo, a doutrina, isso é inegociável, entendeu? É uma pena que isso surgiu assim como um engano, né? Porque poderia ser alguma coisa linda, eu acho. Se esses caras tivessem conteúdo teológico sólido, ia ser maravilhoso. Até eu ia querer assistir o dia inteiro. Legal. O problema é que quando você escuta, né, com outro. Olha o problema do sentimentalismo, né? O que acaba produzindo ali é um sentimento nas pessoas. Aí todo mundo chora, acha lindo, né? Oh, só que está todo mundo em transe. As pessoas não usaram a capacidade intelectual dela. O cara fala uma besteira e todo mundo acha lindo. Durante o século XVII, principalmente na França, você tem relatos disso, né? As pessoas, elas iam ouvir os pregadores, tem imagens disso na internet. Sabe aquele banquinho de ordenhar a vaca? Ele só tem um pezinho. Muita gente levava aquilo para assistir, porque não tinha ainda igreja, né, e tal. Então os pregadores estavam lá e tal, todo mundo levava o seu banquinho. Gente, já tem casos na história e os pregadores eram muito bons, né? Altamente versados ali em retórica e tal. Mas quando falava besteira, gente, o povo jogava os banquinhos nele. Por quê?
Os puritanos falavam isso, né? O pregador, ele é boca de Deus. Ninguém está lá para ver o cara, não. Eles estão para lá ouvir a palavra. Eles estão ali por causa da palavra. Então, quando alguma coisa soava errado, como heresia, banquinho do cara, entendeu? Talvez isso seja para nós um exemplo, assim, né? Do coach, né? Eles adaptaram a forma, né? A estética do negócio. Ficou bonito, fica bonito. O problema é que é vazio, né? O problema é que é pobre, teologicamente fraco, quando não é uma heresia, né? Que acontece muito. Se fosse só fraco, estava ótimo. O problema é que é herético. O problema é que é falso, né? São doutrinas falsas que negam a Deus. Recentemente um menino aí falou, né, que a Bíblia não é inspirada e tal. Nossa, aí não dá. Aí tem que jogar banquinho nele mesmo, entendeu? Aí tem que tomar uma bancada na cabeça para ficar esperto. Né? Porque Bíblia não é um negócio que a gente fica brincando, né? É muita responsabilidade pregar um sermão, transmitir, né, a mensagem centrada, né, no Evangelho, na narrativa, né, de Deus, redentiva. Né? Deus fala pela palavra, isso aí é inegociável. É isso que eu acho. Diga, Gabi, você ia perguntar? Legal. Que legal, Gabi, obrigado. Mas é isso, gente. É muito difícil, né? No mundo caído, as pessoas elas negam a Deus. Né? A gente tem que ter compaixão. Né? Quem está envolvido aí na vida acadêmica, vocês estão lá para ser luz, né? Você está lá para ser luz, Gabi. Entende? E o que faz a academia, pelo menos deveria ser, é essa possibilidade da gente discutir, né, as ideias, da gente colocar os nossos pensamentos. Então, assim, o que eu te digo, não tenha vergonha, né? Estude mesmo, né? Porque quanto mais você demonstrar, né? Paulo fazia isso. Paulo é um exemplo, né? Ele usava termos da filosofia grega, né, para iluminar o entendimento ali, né, da audiência dele, né, e ele fazia isso de forma muito intelectual, muito racional. Não existe uma negação da fé porque a gente é cristão, né? Você não é mais. Isso é um problema no Brasil, ainda, né? Não foi, não, ainda é. O crente, ele é ridicularizado, né? Como se ser cristão é alguma coisa de demérito intelectual, né? Para algumas pessoas vira sinônimo de ignorância, né? De que você é incapaz, nada disso, né? A gente precisa estudar mesmo,
Por isso que a gente precisa se empenhar, porque dentro da lógica, quando a gente entende, né? Por isso que eu falei da realidade. Então, na realidade do mundo acadêmico, quando você entende a linguagem que eles usam ali, você vai usar a mesma linguagem para mostrar para eles o oposto do que eles estão falando. O que eles falam é irracional. E é meio... Né? Não é simples, né? Para quem não é da área, para quem é leigo, mas para quem convive, né? Eu converso aqui muito com o Jonas, né? O Jonas Madureira dá aula aqui com a gente. Então ele fala isso muito, né? No ambiente acadêmico é muito importante você dominar aquela esfera, né? Aquele conhecimento ali, porque você mostra e prova para as pessoas, né? Inclusive com mais intensidade, com mais certeza do que um ateu. Né? Isso é muito importante. Vai em frente. Mais alguém, pessoal? Agora só temos as meninas aqui, né? Ou não? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Não, tá cheio de gente aqui. Mais perguntas? Acho que não, né? Só tá tímido. Ou não entenderam o que eu falei, perdão. Pode mandar para mim, gente, eu pergunto para ele. Legal. Olha, tá aberto aqui, tô vendo. Gabi, como é que é o nome da igreja mesmo? Ah, ah. Foi no começo de 2018? Eu não estava lá, porque eu mudei aqui para São Paulo no início de 2018. Foi logo em janeiro de 2018 eu vim para cá. Mas eu fiquei na Igreja Esperança de 2010, eu pastoreei lá, né, de 2010 até 2018, comecinho de 2018. Não, eu queria orar para a gente terminar e agradecer. Pode, pode ser? Então vamos orar. E depois, se o pessoal quiser perguntar, a gente fica mais um pouquinho. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo aqui junto com meus irmãos. Obrigado por esse contato, Deus da Gabi, para que nós pudéssemos estar reunidos aqui, mesmo que de forma virtual. Nós queremos ser gratos por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, inclusive esse, onde podemos usar as tecnologias para aproximar pessoas, para reunir pessoas em torno da tua palavra. Deus, eu oro aqui pelos meus irmãos da Igreja Batista Central, os pastores, os líderes. Peço, Deus, que eles sejam agraciados com toda a dádiva do Senhor para conduzir o rebanho.
E cada irmão, cada irmã se sinta acolhido nessa comunidade. Que o Senhor continue levantando mesmo, cada vez mais jovens, para que eles estejam agindo, Senhor, nas esferas da sociedade, com essa percepção de mundo clara, Deus. Que eles sejam luz, como disse Jesus ali no livro de Mateus, que a luz dos meus irmãos brilhe e que os homens, ao verem as suas boas obras, possam glorificar a Deus. É a minha oração, Deus, para esse grupo aqui que está ouvindo hoje e, de alguma maneira, essa palavra possa ajudá-los, possa direcioná-los, possa guiá-los, Senhor, nas suas decisões, nas suas emoções, que o Senhor organize toda a vida, Deus, corpo, alma, espírito, razão, intelecto, e Jesus Cristo possa organizar tudo isso. Que Jesus Cristo possa fazer que a nossa vida seja plenamente realizada, não porque somos capazes, melhores, mas porque nós nos direcionamos a partir de Jesus. Que Ele seja o centro, que Ele seja a nossa vida, que Ele seja a luz e a lente, Deus, com a qual nós enxergamos o mundo e a realidade. Obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui reunidos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.